de Jesus eu levanto a minha voz agora em oração, junto com a tua igreja, junto com o teu povo que nessa manhã, início de tarde, está decidido a ouvir uma palavra da tua parte. É gente que não quer pecar, é gente que não quer errar, é gente que se já estiver errando quer saber como é que acerta, é gente que está diante da tua palavra sabendo o peso que ela tem, mas também sabendo o tamanho da misericórdia, do amor, do perdão que ela carrega. Por isso eu te peço, toda a ameaça no mundo espiritual, para que alguém que está ao alcance da tua palavra agora, não ouça por estar errado em alguma circunstância, pensando, eu não vou ficar aqui apanhando. Desfaz essa ameaça e esse sofisma do Satanás, mostra que nesta palavra também tem perdão, tem cura, tem transformação, tem mudança. Afaga com a tua palavra, Espírito, eu oro a ti agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alcança os nossos corações de forma tão plena, de forma tão completa, que as necessidades do corpo se tornem secundárias diante da saciedade do Espírito e da alma, pelo poder da tua palavra. Vai dando saúde ao teu povo, vai dando ânimo ao teu povo, vai alimentando o teu povo da comida do céu, do maná que desce do céu. Renova as forças e fala conosco no profundo. Fala camanasha na bassamachai remanda canderebigai ai dioremai dioria. Fala, Senhor, fala, Senhor, em nome de Jesus nós imploramos. Dirija-nos e fale conosco, porque estamos aqui para ouvir a tua voz. Não sairemos deste lugar antes de ouvirmos a tua voz. Não nos ausentaremos da tua presença antes de ouvirmos a tua voz. Fala no profundo e glorifica, 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 glorifica o teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Senta dando glória a Deus. Olabai de Ominai Guerrabal. Oh, aleluia, aleluia, vai glorificando. Eu sinto o Senhor abrindo corações longínquos, aleluia. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Estabeleça uma conexão direta com o Senhor teu Deus. Mantenha teus olhos fechados por mais alguns instantes. Prolongue a satisfação dessa presença. Faça com que a presença de Deus permaneça um pouco mais dentro de ti, se movendo no teu interior. Coloque a mão no teu coração. Faça isso, galeria. Faça isso, igreja. Coloque a mão no seu coração, você que está nos acompanhando agora pela internet. Canalize a sua mão, indique ela ao seu coração aí agora. Eu já vou ministrar a palavra, mas eu já estou ministrando o que Deus quer, conforme Ele quer. Oh, tem um hino muito antigo que a gente aprendeu há muitos anos atrás. Bote a mão no seu coração, por favor. Que diz assim, olha: fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu. Não olhe para mim, feche os olhos e diga: fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus.
diga: toca-me, toca. Faça isso aí da sua casa, faça isso onde você estiver. Põe a mão no coração, estenda essa canção como uma oração. Suplique, diga bem forte: fala. Pois sim, sim, sim. Sim, alegre. Sim, alegre, atendo ao teu. Diga. Amém, glória a Jesus. Fala, Deus, oh glória a Jesus. João 9 trata sobre a deficiência de um homem. Ele era deficiente. No caso dele, a deficiência era visual. Mas o Senhor trouxe novamente essa palavra ao meu coração como palavra de Deus para essa manhã. Hoje eu me sinto como Paulo quando disse: torno-vos a vos dizer as mesmas coisas que outrora já vos disse. Porque é pedagógico, porque alguém precisa colocar isso na cabeça. O quê? Que os seus limites são só seus. Eu vou repetir até você entender: os seus limites são só seus. Eu vou falar de novo: os seus limites são só seus. Eles não mudam quem é Deus, o poder de Deus. Eles não mudam a escolha de Deus sobre a sua vida. Eu vou dizer pela quarta vez: os seus limites são só seus. Deus conhecia as suas deficiências, e eu quero ser muito clara acerca do que estou dizendo pelo Espírito de Deus aqui nessa manhã. Eu não estou falando sobre deficiências físicas, sabe por quê? Porque Jesus também não falou delas, nem para maximizar e nem para diminuir. Ele deixou muito claro, logo após esse episódio, que os cegos não são os que têm visão, mas são os que vendo não enxergam. Jesus deixou muito claro acerca de que tipo de limitação ele estava falando. Quando ele fala de limites verdadeiros, ele não está falando de alguém que tem a impossibilidade de andar, seja por uma paralisia, não. Ele está falando de quem tem pernas, mas não sabe para onde vai. Esses são os verdadeiros deficientes. Ele não falou de gente que está aqui, ouvindo, mas não escuta. Ele falou que aqueles que ouviriam não eram os que tinham ouvidos, mas eram gente como aqui, a gente tem na linguagem aqui dos sinais, gente que não nos ouve, mas ouve o Senhor e entende por quê? Porque não é ouvir do lado de fora, é saber o que fazer do lado de dentro. Por isso ele deixou claro que os cegos não são os que tendo olhos não veem, e os surdos não são os que tendo ouvidos não ouvem. Ou seja, são aqueles que aparentemente têm uma boa audição, têm uma boa visão, têm o poder de caminhar para lá e para cá, mas não tem governo, não tem visão, não tem direção e não se submetem à palavra de Deus. Aí o Senhor deixa claro: esses sim, esses são deficientes reais, terríveis. Por quê? Porque não depende de um tratamento que eles vão receber do lado de fora. Depende de um tratamento que para isso tem que ter autorização, e ela só é concedida do lado de dentro. Tem que querer. Talvez eu estou falando aqui, você pense: Camila, eu acho que eu não tenho nenhuma deficiência. Esses são os piores. Você já viu pessoas que vêm à igreja, não pecam, não se prostituem, não fazem nada aparentemente moralmente errado, vem ao culto, mas quando a gente pergunta: quer decidir-se ao lado do Senhor? Quer fazer uma confissão de que Jesus Cristo é o Senhor? Não, ainda não. E a gente ainda incentiva essas pessoas, quando sai desse ambiente, dizendo assim: fulano é crente, fulano é crente, fulano é crente, fulano vai à igreja, fulano oferta, fulano dizima, fulano oferta, fulano dizima, fulano vai à igreja, mas se ainda não fez uma aliança com o Senhor, ainda não é salvo. Pode ser crente, mas ainda não é salvo, porque crente os demônios também são, e tem reverência ao ouvir o nome de Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso?
Às vezes a gente pensa que quem não tem moralmente nada errado e nem carrega nenhuma deficiência limitadora, tinha tudo para entregar a vida para Cristo, como se essa pessoa fosse mais fácil. Mas já percebeu que esses são os mais difíceis de tomar uma posição ao lado do Senhor? Por quê? Porque eles se acomodam onde estão. E lhe digo mais. Sabe por que isso acontece? Porque eles pensam que não tem do que se arrepender, porque tem uma visão distorcida da sua própria justiça, tem uma visão distorcida da sua própria santidade. Aí o Senhor pega aqueles que não são, o Senhor pega os desprezíveis, o Senhor pega aqueles que as pessoas pensam que não vão servir para nada. Alguém que a gente olha e pensa, tem o limite de uma prisão, tem o limite de uma obra carcerária, tem o limite do vício do crack, tem o limite de uma deficiência, seja ela qual for. Aí o Senhor vem, se apresenta e mostra que aqueles limites não têm poder para impedir aquilo que Deus quer manifestar através da vida daquela pessoa. Por quê? Por quê? Porque a pior deficiência que a gente carrega é a natureza adâmica, é o eu caído. Quando Paulo disse o bem que quero fazer não faço, ele não está dizendo pequei hoje moralmente, ele está dizendo pequei hoje na consciência. Ele está dizendo pequei aonde não consigo deixar de evitar. Aonde? Na velocidade de um raciocínio que vai mais rápido do que a minha capacidade de não pensar. Tendo o Espírito de Deus, eu posso ser capaz apenas de frear a atitude do erro, mas nem sempre sou capaz de frear a velocidade do pensamento de algo que quer me conduzir a errar. Por isso os antigos, quando oravam, e você já deve ter ouvido essa oração muitas vezes, eles diziam: Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Aí tu fica olhando para a irmã Zezinha, acorda cedo, oração, de tarde jejum, à noite vigília, quinta está no monte. Você diz que olha, essa irmã peca, ela não peca todo dia, e não peca esse tipo de pecado, mas olha como ela pedia perdão ao Senhor. Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados, pensamentos, atos, obras, gestos ou palavras. Olha isso, eles passavam em revista. Davi, ele dizia: Senhor, me perdoa. De que pecado? Ele diz: expurga de mim os pecados que me são ocultos. Olha o que ele está dizendo: aqueles que eu cometo, mas já o faço tão repetidamente que acho que é uma característica da minha personalidade, quando na verdade é uma natureza caída do meu eu corrompido.